poderosamente. Bom dia, igreja. Graça e paz da parte do Senhor, amém? Queria, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, louvando ao Senhor. Agradecer ao pastor Jackson também, e ao conselho dessa igreja, pela oportunidade, pelo convite feito, e aceitei com a maior alegria, visto que acompanho a igreja, Igreja Presbiteriana das Águas, pelo Instagram. Acompanho lá desde o seu nascimento, há 11 anos, né? A gente já conversava lá, falava sobre plantação de igreja. Eu ainda estava na graduação, o Jackson era meu professor, né? E o pessoal brinca, né, que o Jackson no seminário ele é bem durão, bem carrasco. Eu não sei aqui como é, né? Mas eu não sei como é que está aqui hoje, mas eu sei que quando eu perguntei para ele assim, Reverendo Jackson, qual o tipo de roupa que a gente usa, que vocês usam aí para eu poder usar? Ele falou, não, vem com a roupa que você prega na igreja. Aí eu falei, sim, senhor, então eu estou com o uniforme da igreja, que é a roupa que eu prego na igreja. Eu obedeci ali, porque senão, será que vai que ele descobre que eu prego com outra roupa? Não, é claro que é uma brincadeira. O Jackson tem essa fama, mas eu vou falar uma coisa aqui que fica entre nós e a internet inteira, né? O Jackson era durão com quem não queria trabalhar. Com quem trabalhava, o negócio funcionava. Eu gostei tanto, por exemplo, que depois eu fui fazer uma pós-graduação que ele era o coordenador. Então, graças a Deus também, a gente fez aí, trabalhou junto mais uma vez. Eu fico muito grato de ver como Deus tem usado o reverendo Jackson, e não só ele, como todos os irmãos e irmãs dessa comunidade, dessa igreja, ao qual eu tenho o prazer de fazer parte de modo indireto, visto que somos uma igreja, né, uma igreja com I maiúsculo, a igreja do Reino de Deus. Bem, então, queria compartilhar, trazer para vocês uma palavra do Senhor, uma palavra que muito nos tem encorajado na igreja que eu sou pastor. Para quem não conhece um pouco a Igreja Presbiteriana Carioca, ela começou, a gente esse ano está completando 10 anos do primeiro culto público. Nós começamos em 2014, em julho de 2014, a gente fez o nosso primeiro culto público, e de lá para cá o Senhor tem nos abençoado de maneira impressionante, né? Uma coisa muito improvável, mas que o Senhor tem feito prosperar, tem feito funcionar, e graças ao Senhor temos alcançado muitas pessoas, muita gente, feito muito batismo. Ontem mesmo à noite, uma pessoa falou assim, pastor, eu quero batizar amanhã. Eu falei, rapaz, amanhã não dá. Vou estar lá na Igreja Presbiteriana das Águas. Aí eu falei, conversa com os presbíteros para que você possa agendar, fazer o seu exame e tal, e por aí vai. Bem, o Senhor tem nos abençoado, e eu tenho certeza que Ele tem abençoado essa comunidade também. Dito isso, queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou então acompanhar. Nós vamos ter o texto projetado, Mateus capítulo 5, dos versos 1 a 16. Mateus capítulo 5, versos 1 a 16. Nós já oramos, né, pela pregação, e nós vamos dar continuidade nesse momento por meio da leitura da Palavra de Deus. Que a gente fica sentado mesmo, a gente vai ler. Eu vou ler aqui acompanhando, e os irmãos podem estar ouvindo e acompanhando a leitura bíblica. A palavra do Senhor diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma
perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor fale aos nossos corações. Bem, o tema do nosso sermão de hoje, considerando a série que tem sido trabalhada nessa igreja ao longo do mês, a série é Avançar, né? Estamos falando do avanço da igreja, do avanço do reino de Deus. E o tema que eu queria trazer para vocês hoje é servindo ao mundo. Como que nesse processo de avanço da igreja, nós podemos servir ao mundo da melhor maneira, da maneira que Cristo tem apontado, de uma forma que realmente vai trazer impacto na vida das pessoas que estão ao nosso redor e no local que a gente vive, e, consequentemente, nas cidades onde habitamos. Nós, de fato, temos uma coisa em comum, todo aquele que lê a palavra, que se envolve no projeto de Deus, a gente entende que existe um chamado para a igreja dela exercer influência no mundo onde ela está inserida, nos locais onde elas nos locais onde estão inseridas. Você acompanha o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, você vê um movimento contínuo de expansão do Evangelho, alcançando inúmeras cidades, até que, pouco ali para o final do primeiro século, você já tem muitas igrejas cristãs espalhadas pela região. Então você vê, nós podemos observar que a igreja, ela tem esse chamado. Ela é chamada para desempenhar uma função de agência do reino de Deus. Onde ela está, ela deve causar um impacto. E tem uma palavrinha que está muito na moda, ou pelo menos esteve na moda há algum tempo, que é a tal da igreja, da relevância da igreja. A igreja é chamada para se tornar relevante onde ela está. Então, a gente está de acordo com esse chamado. A gente vê claramente nas Escrituras, conforme até esse texto coloca, um chamado para ser um diferencial. Aqui, como sal e luz, mas em toda a Escritura você vai encontrar orientações, ordens para que a igreja faça uma certa diferença onde ela está. A meu ver, e eu gostaria de trazer essa reflexão para a gente agora, para provocar um pensamento em mim, em você, em todos que nos ouvem pela internet, é justamente com relação ao impacto que a igreja precisa causar. Talvez algumas perguntas para a gente começar a pensar um pouquinho é possível que ainda hoje a igreja cause impacto real na cidade onde a gente vive? Talvez você pensar em São Gonçalo, Rio de Janeiro, vai pensar na nossa igreja. A gente vai pensar assim, não, a minha igreja ali, a minha igreja tem 200 pessoas, 100 pessoas, ela vai causar uma transformação na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo? A gente deve pensar nisso. E pensando nisso, eu não estou aqui para dizer que sim nem que não, mas eu vou deixar essa bomba com o pastor Jackson conversar com vocês depois. Mas a gente precisa pensar, porque, de fato, existe um caminho a ser percorrido para que a gente avance. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai pensar nisso enquanto igreja? Como que a gente, por exemplo, e aí eu vou adiantar um pouco a resposta que eu deixei para o Jackson trabalhar com vocês, como que a gente pode se conectar uns com os outros, com as igrejas, com o movimento do Evangelho na cidade, para que, de fato, gere uma transformação, cause um impacto. Bem, quais são, então, essas ferramentas, os meios, para a gente pensar como que a igreja pode, de fato, ser relevante para a cidade
nos dias de hoje. Então, quando a gente fala de relevância, eu não sei para vocês, mas para mim a imagem que passa de um primeiro momento é que quando a gente fala de ser uma igreja relevante para a cidade no tempo de hoje, muitas vezes essa ideia da relevância está associada com o impacto social, com uma obra social que a igreja é chamada para desempenhar, com um movimento em favor dos desfavorecidos. Com isso, ou melhor, como ela tem atendido às demandas sociais que são trazidas da nossa cidade, da nossa sociedade. Então, muitas vezes, quando a gente pensa na igreja, no impacto, no servir ao mundo, a gente meio que vai para essa perspectiva social. No entanto, a gente precisa pensar um pouco mais. É claro que se pensa em como a igreja vai ajudar nesses aspectos a comunidade ao redor. Mas também precisa se pensar... Eita, agora eu vou dar... Obrigado aí. Meio que deixa eu retomar assim, que eu tenho problema de fotossensibilidade. Eu uso esse óculos aqui, que é proteção de luz azul, e é justamente... Mas não está me atrapalhando, não, fica tranquilo. Obrigado aí pela luz. O que se pensa, muitas vezes, é que uma igreja que serve a cidade é aquela que está envolvida, por exemplo, em questões políticas e assistencialistas. Muitas vezes pensa assim, não, como que a gente vai ajudar na cidade? Vamos conversar aqui com o prefeito, com o deputado, vamos ver como que a igreja vai. Mas será que é isso que Jesus estava querendo dizer quando estava orientando a igreja a ser uma diferença na sociedade, a trazer impacto para a sociedade? Será que é exatamente isso que os apóstolos estavam tratando ao longo da sua jornada, quando eles estavam plantando igrejas por várias cidades? A preocupação deles tinha esse envolvimento com questões de, não, vamos acabar com a fome, vamos acabar com as demandas da pobreza, vamos envolver a igreja nessas coisas. Será que era isso? Bem, eu queria só pontuar uma coisa, que eu não sou contra nada disso. Eu acredito que a igreja deve se empenhar em ajudar a sociedade da forma que puder. Às vezes a igreja tem uma condição de bancar um projeto social, apoiar alguma coisa, e eu não sou contra nada disso, eu sou a favor. Só que eu preciso, e nós precisamos entender qual é o papel dessas coisas no plano de Deus. Não como o foco, como o aspecto principal, como o chamado de Deus, mas como algo associado à vida do Evangelho, ao fato de sermos sal e luz, ao fato da igreja já estar avançando no lugar onde ela está inserida. Aí sim, você tem como um efeito, como uma consequência do Evangelho, da palavra de Deus, toda essa preocupação, todo esse cuidado. Mas isso não pode ser o grande ponto onde a igreja está alicerçada e ser o grande objetivo da vida da igreja, visto que o nosso Senhor já trouxe diretrizes, trouxe ideias, trouxe caminhos, trouxe direções onde a igreja deveria caminhar. E quanto a isso, a gente precisa ser fiel. A gente precisa ser fiel àquilo que o Senhor Jesus traz para nós. Bem, entrando nesse texto, a gente conhece esse texto, acredito que muitos de nós, ou a maioria, já leu esse texto. É o início ali do Sermão do Monte, onde Jesus começa a ter esse momento de uma reflexão mais profunda, mais intensa. Num primeiro momento, o texto fala que ele estava vendo a multidão, então ele sobe, vai para um lugar, e lá ele se reúne. Os seus discípulos são aqueles que já estavam caminhando com ele. Esses discípulos, eles se aproximam de Jesus, e Jesus começa a ensinar os seus discípulos. Mais tarde, no final do texto, vai dizer que a multidão foi se aproximando, e ali Jesus já estava ensinando para toda a multidão. Mas, nesse primeiro momento, me parece que Jesus estava vendo o povo todo ali, falou, não, vamos aqui, chega aqui. Aí começou, sentou ali, chegou os discípulos, ele começou a ensinar. E aí, nesse ensino, ele vai trazendo, nesse primeiro pedaço aqui, do texto que a gente leu, Mateus 5,
de 1 a 16, ele vai tratando a perspectiva dos discípulos. Ele vai alterando a ordem do pensamento daqueles camaradas. Por quê? Você está vivendo num contexto ali, os discípulos vivendo num contexto ali, onde o que importava, no fim das contas, e talvez até hoje seja assim, mas, por exemplo, o que importava era quem tinha mais força, era quem tinha mais dinheiro, era quem não tinha misericórdia da fraqueza, era quem não tinha compaixão do próximo, porque era capaz de agir com maldade contra aqueles que eram mais fracos. É um contexto onde quem exerce o poder é quem tem a espada mais forte, o exército mais poderoso. Você desobedece o imperador, você é morto. É um contexto onde o forte manda. E Jesus começa a ensinar esses camaradas falando o seguinte: não, na perspectiva do reino é outra coisa. Aqui nessa terra, quem vence é o mais forte, quem vence é o que não chora, é o que é orgulhoso, quem vence é aquele que não tem misericórdia dos outros. Esses são os vencedores nesse mundo. Mas quando a gente está falando do reino de Deus, e o Sermão do Monte, ele traz essa realidade para os discípulos, o modo como Jesus quer que os seus discípulos vivam. Jesus está fazendo uma mudança de perspectiva. Ele agora está falando que não é mais o forte que chora, não é mais o forte que vence, não é o forte que vai conseguir, não é o rico, aquele orgulhoso, mas agora a nova ordem, o novo momento, é daqueles que, na verdade, choram, daqueles que têm fome e sede de justiça, daqueles que são misericordiosos, daqueles que são pacificadores, daquela galera que entendeu a dinâmica do reino e agora está colocando à frente. E aí Jesus vai dizer que essas pessoas é que são as bem-aventuradas, não os ricos, não os poderosos, não os fortes, não aqueles que têm uma religiosidade exacerbada, não aqueles que têm todo o poder nas mãos. Não são essas pessoas que são os bem-aventurados, são as bem-aventuradas. São os outros, são os mais fracos. São aqueles que não são. São aqueles que não têm condição. São aqueles que não têm a força, não têm a capacidade. E aí Jesus vai falar, esses são os bem-aventurados. Esses são os bem-aventurados porque eles vão receber as coisas que o Pai vai dar. Porque, afinal de contas, quem é que vai consolar? Quem é que vai dar a terra? Quem é que vai suprir todas as necessidades? Então, Jesus está chamando esses discípulos a uma vida de completa dependência do Pai e uma mudança de perspectiva em relação às suas práticas. Porque, vamos imaginar um pouco, você pensa lá, um mundo, um contexto onde você tem uma religião forte, um império forte, uma ordem social estabelecida, e você vê um Messias surgindo. Se você olhar pelos olhos humanos, você vai olhar que nem os discípulos olharam. Cara, esse camarada está vindo aqui, agora quem vai mandar em tudo é a gente. Porque o Messias vai vir, vai pegar a espada, vai matar os romanos, vamos acabar com os judeus, e agora a nossa religião... Não, eles ainda eram judeus naquela época, assim, firme, né? Então, o judaísmo agora vai ter um novo Messias, e a gente agora vai mandar nesse negócio todo. É a gente que vai ser o fortão. É a gente que vai ser o poderoso. O Império Romano vai acabar. E aí Jesus já está naquele momento ali, trazendo uma outra perspectiva. Não, cara, calma aí. Vamos devagar, não é isso aí que vocês estão pensando. Você imagina lá o Pedro, o cara da espada, chegou lá e Jesus está falando para ele assim, não, bem-aventurado não é o que corta a cabeça dos outros. Bem-aventurado é o misericordioso. Bem-aventurado é o pacificador. Pai, Jesus está quebrando. O movimento que a gente vê aqui... deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão do bem-aventurado, tá? Porque eu acho que é importante a gente entender. De uma maneira bem resumida, simples, o bem-aventurado é aquele que é o bem-sucedido, o feliz em tudo que faz, ou, como a gente costuma dizer, o mais que feliz.
é um estado que não depende das circunstâncias ao redor. O bem-aventurado é aquela pessoa que está em paz, independente de como estão as coisas. Né? O bem-aventurado não é aquele que alcançou as melhores e maiores riquezas. Não necessariamente isso. O bem-aventurado é aquele que tem uma condição de paz com Deus, independente das circunstâncias que o cercam. E isso torna ele, vamos dizer assim, uma pessoa que não depende de chuva ou sol para ser feliz, para estar em paz. Então, é isso que Jesus está mostrando aqui, uma pessoa mais que feliz, que ultrapassa essa coisa da alegria transitória, da alegria baseada em circunstâncias. Vocês vão lembrar, talvez os mais antigos lembrem daquele corinho que fala assim, não olhe as circunstâncias, olhe para o seu amor. E no final ele fala, alegre estou. É essa a ideia, eu não olho as circunstâncias, eu olho o amor de Deus e isso é suficiente para que eu seja alegre, independente das condições. Então, essa é a ideia de uma pessoa bem-aventurada. Independente das condições, ela tem uma alegria que não pode ser tirada dela. E Jesus está falando que as pessoas que têm essa alegria são aquelas que inverteram o modo de ver o mundo, passaram a ver o mundo aos olhos do reino de Deus e não aos olhos do reino da terra. Então, Jesus está fazendo essa mudança. Jesus, é interessante porque ele vai trazendo esses assuntos, mostrando que o pensamento, o propósito dele, o plano dele para que a missão de Deus avance em obediência ao Pai, evidentemente, mas o plano dele consiste não no poder da força do braço do ser humano. Por isso que ele vai trabalhando com aqueles que não são, com aqueles que não têm capacidade. O reino de Deus ele é poderoso, muito mais por causa disso, porque deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, um pensamento. Às vezes eu fico viajando assim, nos pensamentos nada a ver. Mas eu fiquei pensando outro dia, poxa, por que será que Deus não converte aí um grande líder mundial, que exerce uma grande influência, e esse grande líder mundial se torna um grande evangelista, um presidente que se converteu e se torna um evangelista, o chefe do não sei das quantas se converteu de verdade, né? Cristo, o cara ali, ele tem coragem de falar a verdade de Cristo em qualquer lugar, imagina. Aí eu ficava pensando, por que um grande líder desse não se converte de maneira real? Abandona assim, os interesses políticos, se torna um evangelista. E aí eu, às vezes, me deparo com coisas assim. É Deus escolhendo os que não são desse mundo. É aquele que não tem todo o prestígio, todo o poder. É gente, tá? Que nem eu e você. E isso, para mim, é a grande... Sabe, o grande encanto da igreja, para mim, é esse. É gente que não gente que não pode, gente que não consegue, gente que não faz pela própria mão. É gente que vive na dependência de Deus e Deus faz por meio dessas pessoas. A ponto de ficar evidente para todos. Não fomos nós que conseguimos, mas foi o Senhor que fez através de nós. Então, quando a gente pensa numa igreja que avança, a gente tem que pensar não no que nós conseguimos fazer ao longo desses 11 anos, mas em tudo que o Senhor fez através de nós ao longo desses 11 anos. Aí a gente começa a pensar em tudo que o Senhor vai fazer através de nós pelos próximos 70, 80 anos e pelas próximas gerações que virão depois dessa. Essa precisa ser a nossa âncora, a nossa perspectiva. É o Senhor quem faz, porque foi o Senhor quem escolheu, foi o Senhor quem deu vocações, foi o Senhor que trabalhou o coração dessa igreja desde lá atrás, quando o pastor teve a ideia de não sei de onde, de plantar uma igreja. No meu caso, foi aleatório. O pai da minha esposa também é pastor. E aí ele tinha uma visão de plantar uma igreja lá na região há muito tempo. Eu talvez, não, já era nascido, mas sim, era criança, bagunceira, enfim, nem estava aí para Deus e tal. Fui para o seminário, quando eu estou lá no seminário, o pai da minha esposa, né, na época a gente não namorava, eu dei um golpe no meu pastor na época, ele me chama para ir para a minha igreja-mãe, fala, eu tenho uma visão para plantar a igreja no Caxambi, ali na região do Meia, eu queria te chamar para fazer parte. Eu, o quê? Plantação de igreja? Nem sei o que é isso.
estava no seminário, estava aprendendo já como ser um pastor, né, presbiteriano ali. E aí, naquele momento, ele falou, ó, vai estudar sobre plantação de igreja. Aí eu comecei a estudar sobre plantação de igreja. E aí eu entrei nesse negócio. Aí começamos o grupo base, Jackson. O grupo base era, aí nesse período, né, eu fui lá, comecei a conquistar a minha esposa, né? Aí o pastor Edson, ô pastor, quero namorar sua filha. E aí a coisa, graças a Deus, aconteceu da melhor maneira possível. Mas fato é, começamos o grupo base. Eu fiz a escolha lá, o pastor me deu autorização para poder chamar algumas pessoas da igreja para compor o grupo base. Eu falei, vou chamar 12, porque eu sou imitador de Jesus. Vou chamar 12. Aí eu acho que Jesus falou assim, não quero que você me imite, não. Porque nos primeiros meses, desses 12, 5 saíram. Quando eles entenderam qual era a ideia da plantação, não é para mim, não, vou ficar. Aí nós já perdemos 5 resultados. A gente começou o grupo base da nossa igreja com, sei lá, 8 pessoas, ou tirando eu, 7, com o grupo base era eu e minha namorada, na época era namorada, 2 jovens solteiros desempregados, mas 2 amigos meus, que são grandes amigos hoje, inclusive são presbíteros hoje, jovens, solteiros, desempregados e desviados. Já estavam meio assim, não quero mais saber de igreja. E aí eu não chamei eles, mas Deus chamou. E aí eles vieram falar comigo, pô, a gente quer ir com você. Oi, rapaz, vamos embora. Já não tinha ninguém quase, vamos embora. Então, até conta comigo, 4 jovens solteiros desempregados. Minha irmã, casada, mas desempregada. E aí vem as pessoas adultas, maduras da igreja. Minha mãe, viúva aposentada, e a mãe desse outro menino aí, que estava, enfim, que hoje é presbítero, também viúva aposentada. Então, eu costumo brincar assim, pô, a gente começou o grupo base da igreja com 5 jovens solteiros desempregados e 2 viúvas. E assim, como é que eu vou falar que foi a força da minha mão? Como é que eu vou falar que foram as minhas brilhantes estratégias? Que eram boas, tá? Não vou falar aqui também que eu trabalhei muito. Trabalhamos muito. Mas foi Deus que fez. Entende? Então, isso mostra, isso para mim, e eu tenho certeza que essa história aqui, né, pastor, também tem uma história, essa igreja também tem uma história, que a gente vê o poder de Deus, porque não é uma coisa natural, gente. O movimento que o Evangelho faz não é uma coisa natural. A gente tem que pensar, é uma coisa sobrenatural. É sobrenatural. Bem, deixa eu retomar aqui o texto, para poder, eu preciso terminar em algum momento, né? Senão eu vou embora. O que Jesus está mostrando para os seus seguidores, que eram pessoas simples, é que a grande mudança do mundo não virá pelos grandes desse mundo, mas por aqueles que são escolhidos pelo Mestre. Isso porque a grande mudança do mundo não é pelos méritos do ser humano, mas pelos méritos de Deus. A força e as bênçãos de Deus não estão com o grande para essas mudanças, mas com os pequeninos, com os dependentes, com aqueles que não são os grandes transformadores do mundo, mas eles se tornam. Então, isso, meus irmãos e irmãs, serve para a gente lembrar essa base. Se a gente quer avançar, a gente precisa entender quem que é a gente nessa história. Precisa entender qual foi o chamado de Jesus para nós como igreja, para você enquanto discípulo do Senhor Jesus. Lembrar que a grande força do movimento que nós podemos fazer avançando, para avançar, é uma força que vem de Deus, é uma força que vem do Senhor, é a igreja sendo governada pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo falando, como lá em Atos, quando a igreja de Antioquia está reunida e o Espírito Santo fala com a igreja através dos seus profetas e mestres. É uma visão onde a gente crê que, de fato, Deus está envolvido no avanço da igreja e que não é o poder que a gente tem, é o poder de Deus. Quando a gente compreende isso, a gente entende que a gente é feliz em Cristo e a gente pode avançar com tranquilidade para os novos desafios que Deus vai colocando para a gente dia a dia.
Então, essa é a primeira questão. Jesus muda a nossa perspectiva com relação ao avanço da igreja. Então, lembrem-se disso. Não é a capacidade que nós temos de fazer uma grande ação social para acabar com a fome no mundo que vai fazer com que a igreja avance. Igreja não é ONG. A gente precisa lembrar disso, porque se a igreja se entende como ONG, ela perde o poder. Ela perde poder, porque a igreja opera num ambiente de coisas sobrenaturais. A conversão é um processo sobrenatural. Conversão não é meramente uma pessoa que, eu acreditava nisso, não, agora eu escolhi acreditar nisso. Não, é um processo que ocorre no coração, na mente, mudando a vida da pessoa de uma vez por todas. É algo que tem poder, é algo poderoso, é algo sobrenatural. Então, a gente não pode confundir as vocações. Rafael, você então é contra a ONG? De jeito nenhum. Uma forma muito boa da igreja servir a esse mundo é apoiar, escolher uma ONG e apoiar. Uma ONG de uma causa nobre e apoiar. Mas igreja definitivamente não é ONG. Por exemplo, a provocação que eu faço, se você tira... vamos lá, existem ONGs que trabalham muito melhor do que igrejas. Muito melhor. Só que elas não têm o quê? A palavra. O que a igreja tem, que a ONG não tem? Palavra. Evangelho. Isso eles não têm. E a gente tem. Foi essa a tarefa que Deus entregou nas nossas mãos. Evangelho. Evangelho. Avançar pregando o Evangelho. Bom, o texto segue, ele fala dessas bem-aventuranças, e aí a gente poderia, inclusive, entrar nessa coisa do felizes são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, porque é uma realidade hoje. Se você, de fato, for um cristão que ama a palavra de Deus e vive para pregar essa palavra, você vai ser insultado e perseguido. Não tem essa alternativa, né? Aquela coisa do todo mundo me ama. Né? A Bíblia nos alerta que vai ser natural que, se você de fato ama Jesus e ama a palavra de Deus, em algum momento você vai sofrer essas perseguições, esses maus tratos daqueles que odeiam, e aquele que nos odeiam são... o mundo nos odeia, né? Que Jesus vai deixar claro para a gente, os apóstolos vão trazer depois. Depois disso, ele vai, nesse pedacinho do 13 ao 16, falar sobre a questão da identidade dos discípulos. Ele está, primeiro, mudando a perspectiva, e agora ele está definindo identidade. Identidade hoje é um problema sério na nossa sociedade. As pessoas estão vivendo uma enorme crise de identidade. Não se sabe se é homem, mulher, se é adulto, se é criança, se é... Não se sabe, é uma crise de identidade muito forte. Não se engane, muitas dessas coisas que nós vemos na sociedade hoje com relação ao modo como as pessoas se sentem, ou aquilo que elas acreditam ser, é um problema de identidade. Esse problema de identidade, naturalmente, é fruto da questão do pecado na vida do ser humano, que traz confusão sobre quem ele realmente é. Tanto que uma dos efeitos do Evangelho na nossa vida é o trabalho com a nossa identidade, onde Deus vai restaurar em nós a identidade de filhos. Ou Ele vai restaurar em nós a identidade de filhos. Então, ao longo do processo que Jesus está desenvolvendo e os apóstolos vêm trazendo, existe, por exemplo, essa definição de identidade que nós somos filhos de Deus. Isso é uma forma onde Deus está trabalhando a restauração da nossa identidade. E essa questão da identidade é um problema que a gente tem aí na sociedade hoje, então a gente precisa pensar. Mas, falando nesse texto aqui, dentro do processo que nós temos, Jesus vai trazer uma identidade para os discípulos. Ele vai identificar e dizer, olha, os meus discípulos, eles são sal e luz. Vocês são. E aqui cabe um pensamento, porque Jesus não está propondo uma alternativa. Jesus não está dizendo algo do tipo, se vocês quiserem ser sal e luz, é isso aqui. Ele está definindo. Um discípulo de Jesus necessariamente é sal e luz. É questão de identidade. Então, muitas vezes a pessoa assim, mas eu não sei se eu estou pronto, eu não sei se é para eu ser mesmo, se é para eu ser pendurado, para todo mundo me ver.
Mas isso não é uma questão de uma escolha nossa, gente. É uma questão de uma identificação que Cristo coloca sobre os seus discípulos. Fala, não importa se vocês querem ou não. O fato é que, se vocês estão me seguindo, vocês são. Não tem alternativa. A alternativa é, ou você é um sal que perdeu o sabor, aí você vai ser jogado fora para ser pisado pelos homens, ou você é uma luz escondida num candeeiro, embaixo de uma vasilha. Um candeeiro escondido embaixo de uma vasilha. Ninguém vai ver, está lá, não vai ajudar ninguém. Mas você é. Perceba que mesmo sendo jogado fora, continua sendo sal, e mesmo dentro da vasilha, continua sendo luz. A questão é que se torna inútil, mas a identidade permanece. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Primeiramente, nessa nova ordem, ele fala sobre o sal. Né? O sal, na perspectiva de Jesus, nessa aplicação, vai servir para duas coisas: dar sabor e preservar. Caso perca o seu sabor, não serve para nada a não ser para jogar no chão e ser pisado. O cristão, o discípulo, a discípula, nós estamos nesse mundo para salgar as coisas. E a ideia é de apresentar um sabor diferenciado que não torne este mundo intragável. Aquela comida sem sal que você, está sem sal, não quero. Tem essa perspectiva, mas também tem a perspectiva da preservação, do tempero, de você, de fato, se misturar para trazer perspectivas diferentes, para trazer realidades diferentes. Nós estamos aí, você tem o apoio dos apóstolos, trazendo esse ensinamento, como a gente estar no mundo, mas não é desse mundo. Jesus falando que a gente vai viver essa realidade junto com esse mundo, embora não sejamos do mundo, e por aí vai. E aí a segunda que a gente tem é a figura da luz. Diferente do sal, que se mistura e traz um sabor, a luz ela já é visível. Ela precisa ser colocada no lugar onde todos vejam. Então, essa é parte da identidade do crente. Nós não somos, como o pessoal fala, agente secreto, né? Não dá para ser crente espião, crente que fica quietinho, porque existe uma consequência desse chamado. A consequência desse chamado de você ser luz é que você é colocado num lugar onde todos possam ver. E qual é a finalidade disso? É que as pessoas achem você legal? Achem você bonito? Não. A ideia é que as pessoas vão ver as suas boas obras e, a partir disso, elas vão glorificar não a você, mas a Deus. Vão glorificar ao Pai. E essa é a ideia que a gente precisa quando a gente está falando de uma igreja que avança. E aqui é muito importante salientar e trazer realmente o pensamento para esse lado, que a gente está falando não somente da instituição, o CNPJ que a gente tem aqui, que, né, essa reunião que é importante, fundamental. Eu entendo a igreja local como parte assim, absolutamente dentro do plano de Deus para a redenção desse mundo, mas você tem também o nosso CPF, a minha identidade, a sua identidade, você enquanto um discípulo que está vivendo nesse mundo. É assim que a igreja vai, é assim que a igreja avança no meio da sociedade, através da minha vida e da sua. E aí você é colocado num local, você pode agora imaginar onde você costuma ir, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família. Você está ali com um propósito, você tem um propósito, um chamado, uma obra para realizar. E essa obra inclui levar pessoas a glorificar a Deus. É desse jeito que Deus escolheu trabalhar, gente. Deus escolheu usar você com o que você tem. E aí você não precisa ser muita coisa, entende? Você, às vezes, pode se sentir assim, mas eu não sei pregar, eu não sei começar uma conversa sobre evangelismo, eu não tenho treinamento. Mas, no fim das contas, é a sua presença. É o modo como você ama a Deus. É o modo como Deus é refletido na sua vida. Lembra? Não é pelo poder do forte. Não é pela capacidade que você julga ter. É pela presença de Deus, do Espírito Santo na sua vida. É isso que vai fazer diferença. Lá na igreja, eu costumo, quando uma pessoa ela é batizada, eu pergunto, quem foi aqui da igreja uma pessoa importante para o seu batismo? Algumas ocasiões, algumas vezes, a pessoa fala o nome e quando aquele que foi importante, que ajudou no processo da conversão, ouve, ela fala, ué, eu?
Mas o que eu fiz? Aí a pessoa lá fala, você agiu assim, você falou comigo assim e tal. E muitas vezes a pessoa não percebe que está fazendo um processo de auxiliar pessoas a se converterem, o evangelismo. Por quê? Porque vai se tornando uma coisa natural na vida daquela pessoa. Deixa eu dar um exemplo. Tem vascaíno aqui? Só eu? Vasco. Essa porra. Normalmente eu vou no lugar, tem muito vascaíno. A igreja que eu sou pastor tem muito vascaíno. Flamenguista, como é que é aqui? Deixa eu ver. Tá bom. Não tá. Tudo bem. Não é muita coisa, não. Mas eu sou vascaíno, tá? É só pra gente descontrair, porque eu quero falar o seguinte. O vascaíno é maluco. O flamenguista também é, mas eu vou falar de mim. Cara, eu não tenho problema em chegar num lugar cheio de flamenguistas. O Vasco pode estar na 5ª divisão. Eu falo assim, eu sou vascão. Pode estar, sim, destruído. Mas não tem porquê. Eu torço para o Vasco, mas ele é torcedor do América de Natal. Então, assim, ele falou, não, meu time está na série, nem tem série, é antes da série D. Mas eu sou torcedor do América de Natal. Então, assim, a gente não tem vergonha de umas coisas que talvez até poderia ser, porque aquilo faz parte do nosso coração, da nossa vida. Agora, quando a gente fala muitas vezes do Evangelho, é um sacrifício para a gente falar sobre Jesus e expressar que a gente tem uma fé em Cristo. Não sei, a gente tem medo, vergonha, mas por que a gente tem vergonha? Me parece que é porque nós não temos, de fato, o Evangelho como uma identidade nossa. Não faz parte do nosso ser de forma natural. No sentido da vida, assim, não, é de Cristo. Cristo é natural para mim, eu falo de Cristo como eu falo do Vasco. Eu falo de Cristo como eu falo do que eu gosto de comer. Por quê? Porque eu não tenho problema com isso, é parte de quem eu sou, é parte da minha identidade, é parte da minha natureza. Então, a gente deveria pensar, poxa, muitas vezes a primeira coisa que quer falar é algo que chama atenção para nós, sobre o time que a gente gosta, a posição política que a gente tem, se a gente gosta do Bolsonaro, se a gente gosta do Lula. Essas coisas, a gente, por incrível que pareça, muitas vezes a gente tem mais dificuldade de falar do político, mais facilidade de falar do político que a gente gosta do que Jesus Cristo. Então, a gente tem que pensar nisso, porque tem envolvimento com o que nós somos. Nós somos filhos de Deus, parte da nossa natureza, daquilo que nós fomos chamados a ser. Então, é dessa maneira que eu e você podemos permitir que a nossa luz brilhe diante dos homens. É quando a gente entende quem a gente é e a gente aceita o lugar que Cristo nos colocou no alto, para iluminar e para que as pessoas vejam e glorifiquem ao Pai. Então, como é que a gente vai agir? Como é que a gente vai agir no serviço ao mundo? Bem, eu estou indo para a última parte. Quando nós falamos de servir ao mundo, muitas vezes falamos considerando o que o mundo determina o que é serviço. Sabe? A gente adota uma perspectiva dessa ordem, desse reino. Então, naturalmente, como eu falei lá no início, que eu trouxe provocação, é por isso que a gente sempre acha, ou grande parte das vezes a gente acha, que servir ao mundo tem a ver com distribuir cesta básica. Que servir ao mundo tem a ver com lutar contra, sei lá, contra uma doença, contra a fome. Que servir ao mundo é se engajar nas causas nobres sociais. Porque a gente entende serviço como o mundo e não como Cristo. Quando a gente fala de servir ao mundo, pelo menos na perspectiva de Jesus, a gente está falando de um movimento que é de transformação, de dar aquilo que é necessário para uma mudança positiva, uma mudança boa daquilo que a gente tem para oferecer. O que nós temos para oferecer é a mão de Cristo, o poder de Deus, o Evangelho que abraça os piores dos pecadores. Essa é a mensagem que a gente tem para o mundo que está doente, adoecido, né? É o mundo que está sendo destruído de forma gradativa, o mundo que está afundado no pecado. E a gente não combate pecado com comida.
A gente não combate pecado com agasalho. Volto a falar. Essas coisas são importantes? São. Mas a gente precisa entender qual é o chamado de Deus para nós, o chamado principal. Porque aí sim a gente, com os efeitos do cumprimento do chamado principal, a gente consegue dar conta desses outros serviços. Então, a gente tem... Eu gosto de fazer essa pergunta, né? Qual que é o grande problema do mundo que a gente vive? O grande problema do mundo que a gente vive não é, definitivamente, a fome, a miséria, o preconceito. Esses não são os problemas principais. Porque todos esses problemas decorrem de um único problema, que é o pecado. O pecado é a grande destruição desse mundo. O pecado é a causa de todos esses males que a gente vive. Guerras, assassinatos, fome, miséria, tudo consequência da queda do ser humano enquanto seres pecadores. Desse pecado que vem destruindo a humanidade desde lá do Éden, do princípio, onde a gente vê Deus criando todas as coisas de uma maneira santa, perfeita, justa, agradável, tudo para funcionar. O texto em Gênesis fala que quando Deus criou, tudo que Ele criou, Ele falou, foi bom. Quando Ele criou o ser humano, Ele falou que foi muito bom. Mas quando a gente olha o ser humano hoje, a gente pensa, pô, mas não é muito bom. O ser humano é violento, o ser humano é cruel, o ser humano é egoísta. Não é muito bom, não dá para a gente falar que não, a humanidade hoje é muito boa. Não é, porque a gente sabe o que nós, seres humanos, somos capazes de fazer. Eu não tenho dúvidas que você ou fez algo na sua vida muito vergonhoso, muito ruim, um prejuízo que você causou para alguém, um prejuízo espiritual, um prejuízo moral, um prejuízo, enfim, emocional. Mas eu também sei que vocês e eu, nós também já sofremos por causa da ação dos pecados, por causa das ações pecaminosas de outras pessoas. Talvez você tenha sido, tenha passado uma necessidade muito grande, você não encontrou ajuda. Talvez você tenha sido abusado ou abusada de alguma maneira, emocionalmente, fisicamente. Tudo isso tem acontecido. As doenças, de modo geral, são consequências da entrada do pecado no mundo. Então, eu não posso combater, né, os sintomas das doenças. Eu preciso combater a doença. E essa doença, Deus trouxe para nós o remédio adequado para essa doença. Essa doença se chama pecado, como eu já falei. A cura, o remédio é o Evangelho. Então, eu e você precisamos colocar em nossa mente, no nosso coração, como parte da nossa identidade, que o remédio que a gente precisa para servir ao mundo que está doente é o Evangelho, é essa boa notícia que, uma vez que o mundo está afundado e destruído no pecado, Deus mandou o seu único Filho, por causa do seu amor. Ele ama tanto esse mundo, que Ele não deixa esse mundo explodir. Mandou o seu Filho único, unigênito, para morrer na cruz do Calvário, como pagamento, como propiciação dos nossos pecados. E aí você tem a resolução do problema do pecado. Cristo assumiu para si o peso dessa desgraça. Sobre Ele, na cruz, foi imputada a ira do Senhor contra todo o mal, contra todo o pecado que destrói as nossas vidas. Por isso, quando Jesus está naquela cruz, Ele está morrendo. E Ele está levando sobre si os nossos fardos, os nossos pecados, as nossas doenças, para trazer para a gente uma nova realidade, uma nova vida. Porque antes, nós, sem Cristo, éramos filhos das trevas, condenados à morte, destinados ao inferno. Mas agora, em Cristo, nós somos nova criação, somos santificados, somos trazidos para uma nova realidade, um novo nascimento, uma nova pessoa, uma nova natureza. E essa nova natureza, nessa nova natureza, a gente recebe uma identidade. E essa identidade é muito poderosa, é a identidade de filho de Deus. E você sabe que ser filho de Deus é um troço assim gigantesco, né? É porque hoje a gente perdeu a noção, o impacto do que é ser chamado filho de Deus.
Para nós hoje, falar que filho de Deus, a gente vai na rua e fala, todo mundo é filho de Deus, né? Mas você tem que pensar o contexto onde essa ideia foi trazida. Os deuses, você tinha lá os deuses do Olimpo. O filho de um deus era alguém extremamente poderoso. Os imperadores tinham lá neles, arrogavam para si títulos de deuses ou filhos de deuses. Então, para um cara igual a mim, um nascido e criado no Morro do Urubu, fez seminário com a ajuda da igreja, um cara igual a mim, se eu chego lá falando, não, porque eu sou filho de Deus, eu vou tomar o quê? Pedrada. Se você falasse lá que você era filho de Deus, você tomava pedrada. Porque esse título é destinado só. Então, entende qual é o impacto disso hoje? A gente perdeu um pouco isso, mas queria trazer isso para você. Quando você é chamado de filho de Deus, a gente está trazendo uma força incrível para essa ideia. Filho de Deus é alguém extremamente importante. E é isso que eu quero dizer para você. Você, sendo filho de Deus, ou uma filha de Deus, você é alguém extremamente importante para Deus. Ele te adota, Ele traz para viver com Ele. E não só isso, a exemplo do que Ele fez com Jesus Cristo, seu Filho unigênito, agora nós que fazemos parte da família de Deus, somos também enviados ao mundo para servir a esse mundo com aquilo que Deus nos deu. Então, como que Jesus serviu a gente? Ele serviu a gente, no fim das contas, todo o processo indicou para a cruz. Indicou para o momento onde Ele dá a vida dele por nós. E logo em seguida, para esse momento onde Ele ressurreto, Ele traz a inauguração dessa nova vida para a gente. Ele traz essa realização, essa realidade de uma nova vida para nós. Porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele destruiu as obras do inimigo. Então, hoje nós temos essa identidade, que é a identidade com a qual nós vamos servir a esse mundo, com a qual nós vamos avançar. Então, a gente precisa sair daqui hoje pensando nisso. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar como filhos de Deus, que tem uma identidade dada por Deus, com a perspectiva dada por Deus, para a gente fazer aquilo que foi mandado por Deus. E aí sim, a igreja vai avançar. A igreja vai avançar do jeito que ela precisa avançar, fazendo, cumprindo o seu papel. Bem, no fim das contas, servir ao mundo requer de nós uma profunda entrega e resignação à vontade de Deus, ao servirmos do modo como Ele quer. Significa que toda a nossa ação em favor do nosso próximo deve ter em mente a percepção de que somos sal e luz. Nosso foco é fazer com que as pessoas vejam Cristo através de nós. Quero concluir dizendo o seguinte. Eu não tenho dúvidas que Deus reuniu nesse local, hoje, em outros dias, um povo santo, um povo separado. Eu não tenho dúvidas que aqui entre nós estão sentados muitos e muitas irmãos e irmãs que têm uma profunda paixão por Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida disso. Não estão aqui os grandes poderosos. Não estão aqui aquelas pessoas que têm a capacidade de fazer tudo no mundo. Mas eu creio que estão aqui pessoas pobres em espírito, pessoas que choram, pessoas que são perseguidas e caluniadas. Estão aqui pessoas que não têm o mesmo capital financeiro e o mesmo poder político que muitas outras pessoas têm para fazer grandes mudanças nesse mundo. Mas estão aqui homens, mulheres e crianças que dão sabor e iluminam este mundo tenebroso. Vocês, meus irmãos e minhas irmãs, estão no lugar certo, estão no caminho certo. E eu creio em nome de Jesus que a cada dia, por meio da vida de vocês, do Evangelho que flui através de vocês, mais e mais pessoas vão ser alcançadas para o reino de Deus. E a gente vai poder celebrar cada vez mais, poder se alegrar cada vez mais,
perceber que a boa mão do Senhor está sobre nós, sobre essa igreja, sobre o pastor, sobre a liderança. Nós temos aqui pessoas que vão deixar a luz brilhar e outras pessoas vão passar a conhecer Jesus através delas. Nós temos pessoas aqui, e em nome de Jesus, que seja 100% das pessoas aqui, que por onde passarem vão deixar a marca de Cristo. E que por onde vocês forem, vocês vão levar pessoas a glorificar o nome de Jesus. Que você possa receber com alegria essa palavra, esse encorajamento, porque vale a pena. Vale a pena quando você ouve que uma pessoa chegou a Cristo por causa, não por causa de você no sentido pleno, é por causa de Cristo, mas porque você foi alguém em quem ela viu Cristo e ela se espelhou em você para seguir a Cristo. Cara, isso vai encher o teu coração de alegria. Se você já teve essa experiência de levar alguém a Cristo, você sabe como isso é maravilhoso. Como o senso de propósito enche o nosso coração de alegria. Então, que de modo, ou melhor, que você possa, e eu também, nós, possamos avançar, levando o nome de Cristo, proclamando o Evangelho, deixando a nossa luz brilhar nesse mundo, dando tempero para esse mundo. Que modo tão glorioso e poderoso teríamos para servir ao mundo, se não fosse sendo manifestação de Jesus por onde estivermos? Olha, existem muitas pessoas ainda que estão perecendo em meio às trevas. Muita gente sabe, você conhece a sua cidade melhor do que eu, evidentemente. A gente conhece o Rio de Janeiro, a gente sabe como as nossas cidades elas estão cada vez mais perdidas. Não sei se cada vez mais, mas elas sempre foram e continuam sendo, essa é a verdade. Está tudo perdido. Mas nós temos a solução. Você foi agraciado com o Evangelho, com a pessoa de Jesus. E é isso que você precisa levar adiante. Então, realinhe a sua visão. Permita que Cristo molde a sua perspectiva sobre essa vida. Obedeça a Jesus. Siga Jesus. Não negue a sua identidade. Você é sal e luz, independente se você quer ou não. Mas você é. Então, não seja a parte que é jogada fora. Seja a parte que tempera. Seja a parte que ilumina. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu não tenho dúvidas, e eu encerro aqui, que se nós, pastor, seguirmos a palavra de Deus, aquilo que Jesus está propondo para nós, a gente pode até morrer no final, que nem os apóstolos, mas a gente vai cumprir o chamado, o propósito de Deus que Ele tem para a nossa vida. A gente vai gerar impacto nas nossas cidades. A gente vai avançar. A gente vai crescer. E ainda que venham perseguições, e quando vierem a gente vai falar o quê? Glória a Deus que a gente está sendo perseguido por causa do Evangelho. Glória a Deus, porque aí mostra cada vez mais que a gente está no caminho certo. Meu desejo, que essa igreja avance, que vocês avancem, que você avance, para que o nome de Cristo seja conhecido e glorificado nesse mundo, e para que a gente celebre cada vez mais a glória desse Deus maravilhoso, enquanto Ele vai arrasando, derrubando, destruindo as portas do inferno. O inferno não pode prevalecer, gente. A gente tem que avançar. Vamos em frente. Que o Senhor nos abençoe. Amém, pastor?